Olá, amigos. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Hoje eu vou fazer um programa com vários temas, eu vou abordar várias coisas, então é um genérico, né? Sobre um monte de temas, mas que estarão intercalados dentro da vibe espiritual do nosso programa. Eu iria aqui na parte técnica, como sempre, então vamos lá para a gente poder aproveitar bem o tempo. E eu gostaria de, no final desse primeiro bloco, fazer uma pequena prática de relaxamento com vocês. Então, escutem um programa aí e, se possível, senta um pouquinho para daqui uns 15, 20 minutos eu conduzir uma pequena prática para você aprender a fazer aí na sua casa, e aí eu vou explicar daqui a pouquinho. Então já fica mais ou menos dentro da atmosfera disso, para ficar quietinho por uns 6 minutos no final desse primeiro bloco, enquanto eu vou conduzindo uma prática de visualização, tá bom? Vamos lá, bastante tema para a gente ver. Há 2 programas anteriores, eu comentei aqui sobre a esposa do Shiva na cosmogonia hindu, a deusa Parvati. Dentro da Trimurti hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, que na verdade é a personificação de um padrão só, uma unidade só, chamada Brahman, que se subdivide em Brahma, Vishnu e Shiva, criador, preservador e transformador dentro da cosmogonia hindu clássica. Shiva, o senhor de todas as transmutações, senhor dos yogis, senhor das energias, a sua consorte é chamada Parvati. Vishnu, sua consorte, é Lakshmi, a deusa da abundância e prosperidade. E a esposa de Brahma é Sarasvati, a deusa da cultura, da arte e da sabedoria. A esposa de Shiva, Parvati, ela é evocada como a senhora da dança, da alegria, da energia e da cura, daquelas vibrações que trazem abertura de caminhos, limpeza em torno, trazem aquela coisa boa da jornada espiritual, de se sentir integrado dentro da jornada espiritual escolhida, seja ela qual for, se sentir honrado dentro da tradição que a pessoa escolheu seguir. E também tem algumas pessoas que não seguem tradição nenhuma, caminho espiritual nenhum, mas seguem o bom senso, seguem ideias sadias, gostam da natureza, sempre que querem pensar em algo maior, pensam no sol, pensam nas estrelas, no universo, e isso também é uma senda naturalista e que leva a pessoa a pensar coisas melhores, a sentir coisas boas e a emanar energias boas, mesmo que ela não siga caminho algum. Isso não é prioritário. Prioritário é o caráter da pessoa, é o que ela é, o que ela pensa e o que ela faz e o que ela sente. O que determina a qualidade das nossas energias é a média do que a gente pensa e sente. Nosso caráter, nossa maneira de pensar, sentir, exteriorizar isso na ação. Não é o que a gente acredita, mas sim o que nós somos. E muitas vezes, pelo ego de nós todos, criamos máscaras espirituais e mascaramos a nossa verdadeira índole. Quantas vezes na parte espiritual, alguém que você confiava, vestido lá de branco, sei lá, e que de repente você percebeu que aquilo era uma farsa, ou que a aura da pessoa era escura, não era clarinha como a roupa dela, ou que você seguia alguma doutrina ou caminho, e de repente você percebeu alguma coisa que não era da luz, misturada ali e escamoteando coisas ruins. Historicamente, nós temos milhares de exemplos disso que eu estou falando. Então, o que acontece? Nós todos podemos cometer o erro de criar essa máscara, essa persona espiritual à frente do que nós somos por dentro. Então, de repente, aquela pessoa que fala assim, luz, amor, e de repente ela está cheia de ódio por dentro e ninguém está sabendo. A luz que ela fala, o amor que ela fala é exteriorizado mecanicamente para induzir estados de dependência, muitas vezes, nas pessoas em torno que seguem aquele caminho ou aquela pessoa. Então, o legal é ser verdadeiro, ser você mesmo. O fato da gente estar numa senda espiritual, seja ela qual for, não tira de nós a necessidade de passarmos por provas igual a todo mundo. Precisamos
trabalhar, precisamos conviver nos relacionamentos humanos. Turbante na cabeça não significa chakra coronário aceso. Um manto violeta não significa que a aura da pessoa é violeta. Tem um monte de coisa que precisa ser observada de forma clara, sem enganação. Então, a única coisa real que nós temos é o caráter da gente, é o que nós somos. E nenhum de nós é perfeito. Nós temos um conjunto de qualidades e uma mescla com defeitos dentro de nós mesmos. Toda pessoa na Terra é assim. Tem coisas legais e coisas nem tanto. O trabalho espiritual não é para fazer a gente pensar que está iluminado, e sim para clarear o nosso lado pesado com clarões de discernimento e espiritualidade, para a gente lentamente dissolvendo a parte estranha dentro de nós, aumentando a qualidade, diminuindo o defeito. Não como um anjo, não como mestre, não como guru, mas sim como pessoa. Ou seja, um ser espiritual encaixado na matéria, temporariamente lutando, e isso será a vida inteira essa luta interna, que é o vencer a si mesmo. Nenhum de nós, por estudar a parte espiritual, está isento das provas do dia a dia ou de passar perrengues de saúde, econômico, ou o que quer que seja. Nós estamos aqui no bolo lutando também. E a parte espiritual não vai tirar de nós as dificuldades que nós descemos aqui na Terra para aprendermos a vencê-las. É o nosso teste. A espiritualidade é para nos ajudar a ampliar nosso discernimento, nossa energia, para a gente enfrentar as adversidades e vencermos a elas, mas principalmente vencermos a nós mesmos, dentro do nosso próprio coração. Espiritualidade, como vocês sabem, não é doutrina, é estado de consciência, é o valor que a pessoa carrega dentro dela, não é um lugar, porque lugar você pode entrar e sair. Agora, o que você é, está sempre dentro de você, e você vai estar sempre acompanhado por você mesmo. Se amanhã quiser estar melhor acompanhado ao longo do infinito, melhora hoje, para você ser ótima companhia para você amanhã, e também por transbordamento para os outros. Então, voltando aqui a deusa Parvati, porque a Parvati é associada a tudo isso, a abertura de caminho, a espiritualidade, dissolver coisas pesadas da senda, que na verdade é dentro da gente mesmo. Então, espiritualidade não é a maneira como a pessoa projeta para fora a imagem dela, ou nome iniciático ou yogi, é o que ela é. E por isso o plano espiritual sempre vê o que nós somos. Não dá para esconder nada diante da luz. Por isso, vamos colocar discernimento na nossa senda, sentimento legal, para não haver engano. A senda espiritual é dentro de nós e é uma das formas que a gente tem para, durante a travessia de mais uma vida aqui na Terra, nós lutarmos melhor dentro de nós, clareando, integrando o lado sombra sem negá-lo, integrando na luz, tornando isso uma unidade em nós, tornando isso um estado de consciência legal, que é o que os hindus antigos chamavam de Ananda, um estado de êxtase, de bem-aventurança. A Parvati, a esposa do Shiva, representa essa Ananda, principalmente dentro de si mesmo. Você está bem na tua senda, está fluindo, a energia está indo. A sua senda é uma dança de luz, não é uma coisa por obrigação, é uma coisa que, se tirar de você, ficará um vazio enorme, porque isso não é doutrina, é estado de consciência, né? Então, a Parvati representa a dança da luz na senda, a pessoa feliz, dançando com a vida, dançando com a luz e fluindo com a espiritualidade que ela ama. E ela não vai doutrinar ninguém, nem vai ser doutrinada por ninguém, isso para ela é um caminho de consciência, é dentro dela, não é uma doutrina. Então, a Parvati representa essa abertura. Como eu citei há 2 programas antes, o mantra da Parvati, Om Namah Parvatiye, vocês que escutam o programa sempre devem se lembrar, o mantra dela, o Om, entra em todos os mantras em sânscrito, é a vibração do eterno em todas as coisas. Namah, ou Namaha, ou Namo, é a reverência ao nome sagrado que você está evocando. Então aqui você fala Namah, né, a reverência ao nome da deusa que você está evocando. Parvati, aí você acrescenta Iê, ligado à Mãe Divina, Om Namah Parvatiye.
É um mantra que naquela ocasião eu contei 2 programas antes e algumas pessoas ficaram perguntando como é que é esse mantra e tal. É um mantra associado a Parvati, deusa da alegria, da harmonia, da dança, da luz, da senda espiritual, e o mantra dela é auspicioso. Eu particularmente uso muito dentro dos meus chakras. Fica um pouco difícil explicar isso aqui, a parte prática, né? Sem ter um visual para mostrar, sem estar junto com a pessoa, mas só para citar esclarecimentos a mais sobre esse aspecto da Mãe Divina, Parvati, que também pode se desdobrar em vários outros aspectos, como Durga, que é a Mãe Divina no aspecto guerreiro, Uma ou Devi, que é a Mãe Divina com aquele aspecto maternal de compaixão, Jagadamba, né, que é a Senhora do Universo, Tripura Sundari, que é a Senhora dos 3 mundos ou 3 planos, Kali, a negra, né, a poderosa energia de transformação. Então, são aspectos da Parvati, a esposa de Shiva, e eu estou clareando isso novamente para vocês. Vamos lá, porque o programa hoje tem vários temas e eu vou alternando-os. Muita gente vê na internet, principalmente em sites que falam de mestres da fraternidade branca, ou outros que gostam de Jesus fora da vibe cristã clássica, mas dentro de uma espécie de cristianismo mais New Age, ou esotérico, como muita gente chamava antigamente. Muita gente passou a dizer que o nome de Jesus agora, na nova era, seria Sananda. E muita gente começou a falar nisso. O mestre Sananda mudou o nome de Jesus. O cara que popularizou isso foi um americano chamado David Josh Stone. Não, desculpa, fiz o contrário. Joshua David Stone. Eu não me lembro exatamente, eu troquei aqui. Eu não sei se é David Joshua Stone ou Joshua David Stone. Depois vocês pesquisam. E esse cara já desencarnou, escreveu muitos livros no meio New Age americano, e ele foi o cara que mais popularizou Sananda como um dos epítetos, nomes de Jesus na vibração atual, né? E isso foi ele que fez. Muita gente pegou isso ao pé da letra. Jesus é Sananda, Jesus é Sananda. Pessoal, Sananda é uma expressão que vem do sânscrito antigo. Vocês podem pegar um dicionário de sânscrito e conferir. Não acredita no que eu estou falando? Confere se a informação bate. O dicionário de sânscrito está lá Sananda. Quem é? Um dos 3 Kumaras, um dos 3 filhos de Brahma na tradição hindu clássica, tá? Vou repetir, Sananda, um dos 3 Kumaras, um dos filhos de Brahma. Literalmente a palavra Sananda, ela junta a palavra Sana com Ananda. Ananda em sânscrito, bem-aventurança, êxtase espiritual. Sana é uma palavra que tem diversas traduções, brilho, raio, uma coisa expansiva. Então, se eu falar assim, Sananda, que é sana, que é brilho ou raio, com Ananda, que é bem-aventurança, Sananda, brilho de bem-aventurança, raio de bem-aventurança. Isso seria no seguinte sentido: um mestre como Jesus, fantástico, descendo aqui na Terra para ensinar, deixar pistas de ensinamento para a gente seguir e melhorar, ele representa um raio de luz que veio do céu na forma humana e desceu, que também seria chamado avatar em sânscrito, que é quando o divino torna-se homem. No cristianismo, o verbo torna-se carne. No hinduísmo, o divino torna-se humano para um trabalho, uma missão. Então, Jesus era um raio de bem-aventurança, um Sananda, ocupando a forma corpórea há 2000 anos antes, para daí trazer os seus ensinamentos incríveis. Então, por exemplo, a Terra está girando. Então nós temos uma greta no abismo, Euri. Lá embaixo no abismo tem o pântano, tem tudo ali de um pântano no fundo de um abismo. E tem uma greta, uma abertura ali naquela montanha. Então, à medida que a Terra vai girando, quando o raio de sol incide exatamente sobre a greta, tipo assim, meio-dia, tá? Ele está por cima exatamente, daqui a pouquinho a Terra girando, ele vai iluminar outro lugar. Então, naquele instante que o raio solar entra pela greta, ele comunica ao pântano lá embaixo, por alguns instantes, calor e luz. Então, significa o sol beija a entranha do abismo por alguns instantes enquanto ele incide sua luz. Mantidas as devidas proporções, por analogia, um grande mestre é como um raio
que veio do céu, um brilho de Ananda que desceu na greta do abismo dos homens para iluminar, e assim como o raio de sol, daqui a pouco ele se retira para iluminar outros cantos. Então Jesus era um Sananda no sentido de ser um raio de bem-aventurança, um brilho do céu que desceu na greta do abismo trevoso dos homens para espalhar luz, calor e ensinamentos. Agora, se a gente olhar historicamente, temos outros mestres, o Siddhartha Gautama, o Buda clássico, o Krishna, só para citar alguns deles. Todos eles são Sananda. Então, Euri, Sananda não é o nome de um cara. Sananda é uma condição de um mestre de trazer a luz do céu para a terra. Como é que se chamava isso? Trazer a boa nova celeste para o homem. Isso é evangelho, por exemplo, aqui para nós. Então, não é um nome que você dá ou substitui alguém, é um estado de consciência. Euri é igual Buda. Siddhartha Gautama alcançou o estado de Budi, passaram a chamá-lo de Buda. Buda não é o nome de um cara, é um estado de consciência de quem alcançou um estado elevado chamado Budi em sânscrito. Daí você fala, a força búdica penetrou nele e tornou um Buda. Sananda não é um nome, tá? O cara que popularizou isso, com a boa intenção, tentou trazer uma vibe nova, mas o nome é antigo. Pegue um dicionário em sânscrito, pesquisa Sananda, um dos 3 Kumaras, filhos de Brahma, significando um raio de luz que desce à terra. Buda, Krishna, Jesus e outros mestres, que alguns que a gente nem conheceu, a história nem registrou, são Sanandas. Uma condição, um estado de consciência, não é um nome de um cara. Vamos lá. Muita gente... Já está em cima, Euri? Rapidinho? Caramba, eu não falei quase nada, Euri. Você adiantou o relógio, cara. Ele está admitindo que ele adiantou. Hoje ele admitiu. É o seguinte, pessoal. Eu vou fazer uma prática com vocês de visualização a partir de agora até o finalzinho desse primeiro bloco. E no segundo bloco eu volto aqui com as anotações dos temas variados, como esses que eu estou falando. Falei da Parvati, falei de Sananda e vamos fazer a prática agora, e na volta vamos falar de projeção extrafísica, saídas do corpo, tá? Tá bem dividido o programa em várias partes, porque hoje a temática tá geral mesmo, tá bom? E ao clarear o que eu estou falando sobre Sananda, eu não tenho verdade absoluta nenhuma, eu pesquiso muito, pessoal. Pesquisa um dicionário de sânscrito, vá atrás da informação que vocês vão ver o que eu estou falando. Sananda, inclusive, é considerado um mantra, né? A palavra Ananda ali já diz tudo, aquilo que leva à bem-aventurança. Vamos lá. Eu pedi o Euri para tocar um CD do Jonathan Steele, um músico New Age americano, o CD Euphoria. Tá? E nós vamos escutar a música 3, The Dark New Day, maravilhosa, enquanto eu vou ensinando para vocês uma prática. Pessoal, recentemente ensinei essa prática para um grupo de alunos meus e o efeito foi muito legal. Vários estão praticando e estão se sentindo muito bem. Eu só quero aqui, de forma rápida, ensinar vocês como vocês podem fazer e depois, no tempo de vocês, na maneira de vocês, com liberdade de expressão de vocês, vocês vão adaptando ao seu jeito e, se quiser, fazendo. E eu não tenho pretensão nenhuma de altas revelações, nem transformações cósmicas, nada. Eu só quero passar uma pequena prática que deixa você mais tranquilo com você mesmo, tranquila. Ela relaxa a mente, ela traz um pouco de harmonia e isso é necessário nos dias turbulentos de hoje. Por isso é legal passar uma coisa simples, não complicar, nada complexo, né, Euri? Algo que a pessoa, em casa, de forma normal, não precisa mudar de religião, não precisa seguir ninguém, nada, é somente uma contribuição de uma pequena prática. Euri, por favor, libera o som para nós. Por favor, gente, quem puder, é claro, feche os olhos um pouquinho e use a capacidade da imaginação para visualizar o que eu for pedindo para vocês. Vamos lá. De olhos fechados, eleva os pensamentos de vocês a um poder maior do que nós todos. Cada um de vocês tem sua maneira de se ligar ao alto, ao infinito, dentro do que vocês gostam. Com a liberdade de expressão de cada um de vocês, dentro da crença que quiser ou nenhuma crença, seja lá o que for, é você que decide com a sua liberdade. Eleva seus pensamentos, abre o seu coração, permita que o som da música vá permeando esta pequena prática que eu vou conduzir com vocês agora. Vamos lá. Usando a capacidade da imaginação,
visualiza que desce do alto uma coluna de luz cor lilás. Se vocês não conseguirem o lilás, tenta visualizar o roxo ou a cor vermelho vinho ou até mesmo violeta, que é uma coisa que vários de vocês conhecem. Essa coluna de luz desce sobre você como um caudal de luz viva, não é uma coluna morta, congelada. Energia, atividade, movimento. Um caudal de energia superior descendo a você, vindo de algo superior que você admira e respeita. Se não conseguir, visualize uma esfera de luz com esta cor por sobre você e que a luz da esfera incide sobre o alto da cabeça. A cor lilás, ou violeta, ou vermelho cor de vinho, ou roxo. Deixa essa luz descer sobre você, por favor, junto com a música. Esta luz entra pelo alto da sua cabeça e incide logo abaixo dos 2 hemisférios cerebrais, em cima da glândula pineal. E da glândula pineal, ela faz uma curva na direção do chakra frontal, por dentro da cabeça, fluindo até a sua testa e pulsando e fluindo para fora da testa calmamente. Um fluxo de luz que entra pelo topo da cabeça, atravessa o cérebro, incide na sua pineal e daí faz uma curvinha dentro do cérebro, dentro da cabeça, fluindo até o frontal e exteriorizando tranquilamente. Entra pelo coronário, sai pelo frontal, junto com a música. Muita paciência no que você está fazendo, atenção serena. Uma luz que desce pelo chakra coronário, atravessa o cérebro, chegando na pineal, ela faz uma curva e atravessa até a testa, suavemente fluindo pela testa, pulsando tranquilamente a luz com a cor que você escolheu. Agora, vamos inverter o fluxo, a energia continua descendo até a glândula pineal e agora ela faz uma curva para trás e sai pela sua nuca. Entra na pineal e flui para trás, pulsando serenamente na nuca e fazendo essa energia fluir para fora pacificamente, sempre entrando pelo alto da cabeça. E agora, tenta os 2 fluxos ao mesmo tempo. A energia entra pelo chakra do alto da cabeça, atravessa o cérebro, chegando na pineal, ela projeta um fluxo para o frontal e um segundo fluxo para trás, para a nuca, ao mesmo tempo, projetando esses 2 fluxos suavemente, pulsando na testa e na nuca, junto com a música. Devagarzinho, vai voltando ao seu normal, ativando o corpo normalmente. Abra os olhos.
vai voltando ao seu normal tranquilamente enquanto a gente vai para a vinheta do intervalo e na volta eu explico isto para vocês. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, vamos dar sequência aí ao que a gente estava fazendo no primeiro bloco. Essa pequena prática, se vocês fizerem em casa, na hora que quiser, com um sentimento legal, sempre erguendo o pensamento a um poder maior, se vocês puderem, porque isso melhora a sintonia, e quando eu digo um poder maior, cada um tem sua maneira de sentir isso, ou de perceber, ou de orar. Cada um tem que manter seu jeito, não permita que ninguém de fora dê um palpitaço aí o que você deve fazer. Isso é coisa de foro íntimo entre você e o infinito, e é você que precisa desenvolver isso, sempre do seu jeito, né? Tendo amor, tendo luz, não me importa a sua linha, importa é o seu caráter, no final das contas é o que importa para todos nós. Ao fazer essa pequena prática, as ondas cerebrais elas relaxam do estado da agitação da vigília, onde o cérebro está cheio de ondas beta, relaxa para ondas alfa, que são ondas mais tranquilas, ondas cerebrais, quando a pessoa está num estado limítrofe, muitas vezes cochilando, muitas vezes relaxado ou meditando, um estado limítrofe entre a vigília e o sono, neste caso, também chamado na medicina de estado hipnagógico, quando se aproxima muito do cochilo, por exemplo. E quando o cérebro está cheio de ondas alfa, o chakra da testa e a tela mental amplia, começa a aparecer imagens mentais, imagens hipnagógicas, na maioria das vezes. Entretanto, para muitas pessoas sensíveis, que têm o chakra da testa já aberto, ou médios e sensitivos que têm clarividência por outras vias, na hora de fazer uma prática dessa, começa a aparecer rostos de presenças espirituais que estão junto com a pessoa, muitas vezes, ou imagens à distância. E quando a pessoa faz os dois fluxos na testa e na nuca ao mesmo tempo, isso dilata bastante a aura da cabeça, causando aquela situação de ballonnement, a sensação de balonamento, de inflar a aura da cabeça, como tantas vezes eu falei para vocês. E aí, alguns minutos que a pessoa fizer, ela vai notar que a mente dela sai do clima de agitação, clima de guerra, de briga, e tende a ficar mais tranquila com ela mesma, podendo então, com essas imagens que aparecem na tela mental, que eu vou repetir, podem ser imagens hipnagógicas, a imaginação da pessoa pode criar coisas. Se a pessoa chegar a cochilar, imagens hipnagógicas, mas muitas vezes podem surgir imagens por clarividência. De toda forma, essa prática, ela interioriza a atenção da pessoa e isso já faz as ondas cerebrais baixarem. A pessoa faça isso num lugar quietinho, pode botar uma música de fundo, se assim quiser, ou não, mas a pessoa fazendo vai trazer coisas boas. Tem um amigo que tem problema de enxaqueca muito sério. Ele melhorou muito da enxaqueca fazendo com frequência essa pequena prática. Agora, entendam, nenhuma prática espiritual ou de visualização é brincadeira mística, ou coisinha para afagar o ego de alguém, ou por curiosidade New Age. Não, essas coisas são sérias, tem que ter responsabilidade. E qual é a minha intenção ao tentar passar algo assim? Ajudar vocês com alguma coisa que permita relaxar no meio do caos da sociedade atual, no meio da agitação, tá? Eu não sou mestre, nem quero propor caminho de ninguém, e aliás eu detesto esse tipo de postura. O que eu quero é colaborar com alguma coisa positiva. Se estiver melhorando a vocês, peguem. Se achar que não tem nada a ver, não pega, muda de programa. As opções da pessoa são sempre de liberdade da consciência dela. Agora, para aqueles que estão ouvindo, principalmente os ouvintes antigos, que conhecem o meu jeito, sabem que eu trabalho com isso com responsabilidade, com perfeição não, porque só Deus é perfeito, mas tentando melhorar, e uma das melhorias que eu tenho é tentar passar coisas boas para compartilhar a parte espiritual. Se vocês fizerem, pode acrescentar coisas boas, fazer ao longo de alguns dias, de repente a primeira vez não dá nenhum efeito. Está aí essa sugestão para vocês, eventualmente em outros programas eu vou trazer uma prática pequenininha aqui ou acolá, que é o que dá para fazer aqui pela rádio, tá bom? Bom, seguindo agora os temas variados. Apesar de, ao longo dos anos, eu falar muito aqui para vocês, e nas lives que eu participo, são muitas, palestras e cursos, afirmar que projeção não é mediunidade, muita gente, por falta de conhecimento, continua afirmando
que projeção é mediunidade. A internet está cheia de informação distorcida sobre isso. A projeção ela é anímica, pessoal, é a capacidade da pessoa. A morte é uma projeção, a última saída. Se saída do corpo fosse mediunidade, a morte seria uma mediunidade. E não é. Você vai morrer um dia porque você encarnou e nasceu. Tá? Tudo que nasce um dia morre. O fato de ter entrado vai submeter você um dia a ter que sair de vez. Isso é fato, não é doutrina. Todo mundo uma hora vai rodar pro lado de lá. E tomara que quando chegar a hora de vocês ou a minha, a gente tenha condições boas de voar bem, luminosos pro lado de lá e tocar a bola, vivos do lado de lá e evoluir e ser feliz do lado de lá, a partir do momento que a gente já tenta ser feliz aqui, do lado de lá, caminhando e sendo feliz também. Então, a saída do corpo ela é anímica na base, mas durante muito tempo no imaginário popular ficou aquela história de que saída do corpo era só para médiuns avançados e, por outro lado, só para iniciados em alto grau esotérico. Nada disso. Eu já contei para vocês a história do meu gato que saía do corpo. O gato não era médium nem era iniciado. Eu comecei a ter saídas do corpo na adolescência. Eu não era médium nem iniciado, era espontâneo. Como é que vocês podem comprovar isso? Se vocês pegarem alguma doutrina ou filosofia ou movimento que trabalha com a parte mediúnica, vamos citar algumas, o Espiritismo, a Umbanda, o Candomblé, cada uma com suas características e maneiras de trabalhar, mas a mediunidade é a capacidade, não é doutrina. É quando a pessoa se torna um elo entre planos, um intermediário entre o plano astral e o físico e vice-versa. Daí você fala médium, que é um termo genérico. Você pode ter um médium que é judeu, pode ter um médium que é muçulmano, um médium que é espírita, um médium que é umbandista e um médium que é espiritualista. Então, áreas que trabalham a mediunidade, as pessoas tendem a generalizar e achar que a maioria dos fenômenos que rola ali são sempre mediúnicos. Em contrapartida, áreas que trabalham mais a parte anímica e que nem admite a mediunidade, ali tudo vai ser explicado à moda anímica. Que áreas são essas? O yoga, o ocultismo, a teosofia, que vão sempre falar do potencial interno anímico da pessoa. Anímico vem de ânimos ou ânima, alma, em latim, que significa o potencial da pessoa. Então, eu posso pensar, eu posso sentir, se a capacidade anímica não é mediúnica, eu posso escrever um texto por mim mesmo. Um pintor pode pintar um quadro por ele mesmo, isso é anímico. Agora, quando vem um ser extrafísico, acopla psiquicamente no médium, e aí o médium começa a pintar por influência do espírito a escrever, isso é mediúnico. Então você tem um bloco de fenômenos que são anímicos da pessoa e um bloco de fenômenos que são mediúnicos, que se não tiver um espírito lá, daquilo não rola. Dentre os fenômenos mediúnicos estão psicografia, psicofonia, psicopictografia, que é a pintura mediúnica. Quais são os fenômenos anímicos? Clarividência, experiências fora do corpo, telepatia, ativação dos chakras, práticas respiratórias, são do teor da pessoa. Uma pessoa pode sair do corpo sem mentor nenhum tá perto, ela sai por capacidade dela, gente, é anímica. Agora, quando a pessoa tem capacidades mediúnicas abertas, acontece que o potencial anímico dela se mescla com o potencial mediúnico e há uma incidência de mentores interagindo no potencial dela, que, como é médium, acaba tendo a mescla com mentores misturados nos fenômenos que ela trabalha. Então você teria, na verdade, três coisas: o que é anímico, o que é mediúnico e a mescla dos dois, que é o anímico mediúnico. Euri, o anímico é carreira solo, o mediúnico é carreira com banda. Um músico pode fazer a música solo dele, né? Tranquilamente, um guitarrista pode fazer um solo de guitarra. Agora, se ele quiser um som complexo, com teclado, baixo, bateria, um vocalista, vai ter que convidar outros. Aí já não é mais carreira solo, é com banda. O médium é com banda, o anímico é o carreira solo. Então as pessoas podem ter saídas do corpo por elas próprias, como outras podem ter com mentores espirituais ajudando, porque ali a mediunidade está aflorada. Por favor, separem isso direitinho, para evitar essas confusões na hora de tentar explicar um fenômeno. Como é que eu posso comprovar isso para vocês? Por mim mesmo. As saídas minhas iniciais, anímicas. Com o tempo e a mediunidade desenvolvendo, mentores começaram a atuar sobre as projeções. Então, nós somos uma mescla do potencial anímico e do potencial mediúnico. O que vai emergir mais vai depender da área que a pessoa está ou da característica pessoal dela de desenvolvimento parapsíquico. Como é que eu posso comprovar isso para vocês? É simples. A literatura internacional
de saídas do corpo, tendo vários autores, a maioria dos autores de livros clássicos de projeção não eram médiums. Isso aí, numa simples comparação de conjunto, vocês vão observar isso claramente. Robert Alan Monroe, Sylvan Muldon, Oliver Fox, Iran, Vincent Newton Turvey, autores clássicos. Uma parte vocês nem conhecem porque não saíram seus livros aqui. Robert Crookham na Inglaterra, William Bullman nos Estados Unidos, Albert Taylor, também americano. Então existe uma série de livros bons com projeções anímicas em que as pessoas não eram médiums, não eram espíritas, não eram da Umbanda, nem do Candomblé, nem de área alguma. Simplesmente foram atropeladas pelas experiências. E isso vocês podem comparar. Aliás, vocês que estudam esses temas todos, se quiserem ter uma visão de conjunto de alguma área, peguem pelo menos 10 livros clássicos de autores sérios, referência em algum tema, para você ter uma visão de conjunto. E não pega autor de uma área só, para não ficar preso na abordagem do autor. Pegue vários autores, pegue 10 livros. Por exemplo, você quer estudar clarividência? Pegue pelo menos 5 livros sobre o tema, estude e compare como visão de conjunto. Saídas do corpo, pegue pelo menos 10 livros dos clássicos do tema, tá? Aqui no Brasil, devido a vários médiums, né, terem escrito coisas antes da projeção, como Valdo Vieira, por exemplo, e depois a carreira solo dele na projeciologia. A Ivone do Amaral Pereira, que era minha amiga, na parte mediúnica. O Hamilton Prado, que era espírita. Então, os autores brasileiros, alguns sendo médiums, tinham o componente mediúnico nas saídas e vocês vão achar mais experiências fora do corpo, aqui no Brasil, nas narrativas, com presença de mentores. É característico. Já projetores americanos e ingleses, a tendência dos relatos serem mais anímicos, mas na verdade é um conjunto de tudo. Você pode ter um projetor brasileiro que também é anímico e não fala nada de mediunidade, e um projetor americano que é mediúnico e não fala nada do anímico. O conjunto de informação, ele é variado, é multifacetado. A saída do corpo não tem raça, não tem credo, não tem doutrina. Simplesmente é potencial como pensar, como sentir, como escrever, como expandir emoção ou telepatia. Imagina, eu estou aqui, eu e o Euri está ali de frente comigo, temos a placa de vidro aqui dividida no estúdio, e aí eu me concentro mentalmente, o Euri se concentra lá, e de repente temos uma comunicação telepática, mente a mente, eu e o Euri, sem usar o sentido da palavra para poder falar. Somos 2 seres humanos encarnados, Euri. Eu e você estamos comunicando mentalmente. Isso é anímico. Não precisa de um mentor para 2 seres humanos se comunicar. Aí me chega alguém e diz que telepatia é mediunidade. Não é, ela é anímica. Nós 2 estamos nos comunicando. Aí, Euri, você fecha os olhos e vê um mentor extrafísico, invisível, aqui, e você mentalmente se comunica com ele. Então, isso é anímico mediúnico, porque tem a tua parte anímica e a influência dele mesclada numa coisa só. Ou uma terceira via, você, Euri, relaxa e apaga. Um mentor vai e joga um fluxo de ideia na sua mente e projetando você está passivo e ele está ativo na comunicação. Isso é totalmente mediúnico. Então os fenômenos podem ser anímicos, mediúnicos ou anímicos, mediúnicos. Então, muitos fenômenos anímicos ganharam a conotação de mediúnico, mas na base eles são anímicos. Numa simples olhada nos 10 principais livros de projeção de autores variados, assim, 10 autores sérios que vocês escolherem, vocês vão ver a temática nessa base que eu estou falando, inicialmente anímica, podendo ter influência mediúnica para alguns casos. Se vocês forem estudar chakras, pegue os 10 melhores livros de chakra e compara. 90% é anímico, é a pessoa pulsando luz, mas 10% são mediúnicos, onde o mentor vem e ajuda a ativar os chakras. Agora, se não tiver o mentor, tem a pessoa, e a pessoa é anímica. Então tem que ser explicado isso. E por quê? Por causa de um bloqueio que eu tenho notado em muita gente. Então a pessoa escuta alguém falar assim: fulano é médium de desdobramento ou médium de saída do corpo. Aí uma pessoa leiga fala assim: eu acho que eu nunca vou ter uma experiência fora do corpo, Euri, porque eu não sou médium. Estão dizendo ali que saída do corpo é uma mediunidade. Como eu não tenho mediunidade nenhuma, eu não vou conseguir sair. Veja, criou-se um bloqueio. Aí eu falo: não, você não precisa ser médium para ter uma experiência fora do corpo. Você também é um espírito, só está encaixado. Uma hora você dá uma soltadinha e vai até o seu plano de origem. Absolutamente natural. Não tem nada de sobrenatural nisso. Não precisa ser médium, nem estar em doutrina nenhuma. Isso é capacidade sua. Agora, você pode estar dentro da doutrina se você quiser. Você pode
pedir aos mentores para tentar dar uma ajuda. Agora o potencial é seu. A deliberação na saída do corpo é da pessoa, mesmo que tenham mentores. Porque se a pessoa não quiser, ela vai fechar a porta e nenhum mentor vai conseguir tirá-la. É capacidade dela. Mesmo com a ajuda espiritual, a deliberação é da pessoa. Peguem 10 livros de autores clássicos na área de saída do corpo, compare. Vocês vão ver que a maioria são relatos anímicos e outros mediúnicos, mas eles são minoria. Mas se você pegar esse tema na área espírita, ou na área de Umbanda, ou na área do Candomblé, você vai ver uma maioria de relatos mediúnicos, devido à característica dos trabalhos que são feitos naquela vibe. Agora, a maioria dos autores, na maior parte da literatura internacional do tema, é anímica. Então, tirem esse bloqueio. Projeção não é mediunidade, embora muitos médios tenham saída, mas tem tantos outros que têm saída e não são médios, e alguns que nem gostam de mediunidade, e outros que saem do corpo e nem acreditam em mediunidade. Conclusão, a saída do corpo é um fenômeno democrático. Acontece independentemente de raça, de credo e de cultura. É muito legal poder estar liberando essa capacidade aqui, contando, explicando. Saídas do corpo não depende de você ser da linha X ou Y, não depende de você ser materialista ou nada, é capacidade. Agora, como você vai desenvolver isso, varia de pessoa para pessoa. O que eu sugiro, não tente nada sem ler bastante, para poder botar o pé no chão, para tirar o medo, que é o grande inimigo de tudo isso, tá? Para que vocês possam trabalhar isso de uma forma mais livre, por favor, ser felizes com isso, né? E também entendendo que tem gente que caminha por outras vias e também está feliz, diferente da sua e da minha. O importante é o seu caráter, que vai permear todos os estudos que você realizar, tá? Trabalha com liberdade de expressão, mesmo que você goste de uma linha, siga algum caminho, mas entenda que tem muitos outros caminhos que levam aos mesmos objetivos por outras vias. Mente aberta, tá? O fato de você gostar de Jesus não significa que o Buda era um babaca. O fato de você gostar do Buda não significa que Krishna não presta. O fato de você gostar de Krishna não significa que Jesus não é legal. Não, você pode gostar muito de um deles e, ao mesmo assim, admitir ensinamentos bons em outras áreas. Isso é da inteligência básica da pessoa, é do coração dela. E na área de saídas do corpo, evite fanatismo, gente. Olha, só a projeção resolve. É o maior fenômeno de todos. Não, ela é um dos fenômenos dentro de um conjunto de tantos outros fenômenos, mas ela tem uma vantagem. Todo e qualquer fenômeno você pode travar, mas eu quero ver você evitar de dormir. E a maioria das experiências fora do corpo rola durante o sono, porque é a capacidade anímica. Alguém pode falar assim, eu não quero ser médium, mas eu quero ver ela falar que não quer dormir. Então é um fenômeno que joga a pessoa de cara no mundo espiritual e tira o medo do invisível dela. Se ela quiser, é claro, porque tem gente se borrando de medo da saída do corpo e que muitas vezes quer um exercício para a saída do corpo, se borrando de medo, não adianta, isso vai acelerar o metabolismo e não vai dar condições dela estar solta e relaxada para experimentar uma experiência tão legal dessa. Então, evite fanáticos. Existe fanático em tudo quanto é área, vocês sabem. Dentro do estudo da saída do corpo também tem. Cuidado, evite isso, trabalha isso com liberdade, respeita os outros que não estudam isso, e quanto mais você souber algo, respeita os que sabem menos, porque muita gente, em lugar de usar o conhecimento como ferramenta para alcançar um nível melhor, fica preso no ego do conhecimento e na arrogância, e começa a dizer, eu sei, os outros não sabem, eu não vou ensinar porque eles não vão entender, e isso é uma porcaria, gente, porque a alegria do conhecimento é o compartilhamento, o transbordamento, não como doutrina, mas transbordamento de alguma coisa bem legal. O Eury está me avisando ali que a gente tinha separado um texto aqui para ler, deixa eu ver, vamos fazer o texto, e aí, gente, eu separei tantos temas aqui, eu falei da Parvati no primeiro bloco, falei de Sananda, fizemos o exercício, agora estou falando de projeção, mediunidade e outros temas. No próximo programa, eu vou continuar com essa temática, tá? E uma dica, tá, pessoal? Eu fiz uma coletânea de músicas para vocês. Quando o programa entrar no YouTube, estará lá o link para vocês baixarem essa coletânea, tá? E baixem lá, porque tem muita coisa legal. É uma banda chamada Lady Antebellum, que eu gosto muito, o Eury também gosta. Músicas românticas muito bonitas. Fiz uma seleção para vocês. Entrando no YouTube, está na descrição do programa. Agora,
E ficou muita coisa aqui, Euri, um monte de tópicos para já semana que vem, e eu vou falar muito sobre mediunidade na semana que vem. Bom, agora eu pedi o Euri para separar o CD Eternity, do Deuter, que é um artista alemão New Age, maravilhoso. É a música Love Song from the Mountains, a canção de amor para as montanhas. E as músicas que eu uso no programa, gente, quando entra no YouTube, fica sempre lá na descrição também a dica e o link para vocês poderem curtir a música. Peguei um texto do livro Falando de Espiritualidade, que vocês podem baixar gratuitamente lá no meu site, tá? E eu quero dividir com vocês. Chama-se Flores e Joias Sutis. Pode liberar o som, Yuri. E eu quero dedicar esse texto às pessoas que estão tristes com a perda de alguém. Não é por consolação mística, não. É responsabilidade da gente ajudar as pessoas que estão sofrendo. Não é só conhecimento, é o compartilhamento da coisa humana, espiritual e humana, bem legal, ajudando o outro. Senão não tem sentido estudar só a parte espiritual e não transborda nada para ninguém. Escutem essas palavras, vocês que perderam alguém, com essa música maravilhosa de fundo. Euri, só me dá um retorno um pouquinho mais aqui. Vamos lá, pessoal. Ramendras estava muito confuso. Seu mestre, Rangopal, havia partido para o mundo espiritual e antes de sair do corpo, disse-lhe: ensinei a você tudo o que eu sei. Não fique triste com a minha partida. Você bem sabe que o traço característico da existência terrestre é a impermanência. Vivemos sob os auspícios da Mãe Terra apenas por um tempo, mas logo o Pai espiritual requer nossa volta para o plano estelar. Vim para a Terra, vivi a experiência humana, trabalhei as emoções, quebrei o ego e equilibrei-me na consciência serena. Agora, volto para a natureza extrafísica, surfando nas ondas luminosas do amor supremo. Quando se lembrar de minha passagem pela Terra, não faça cultos ou devoções místicas em minha homenagem. Vá até o jardim mais próximo e veja as flores desabrochando. Elas são minhas irmãs. Observando-as, você transformará sua saudade em alegria. Perceberá que também desabrochei na vida terrestre e espalhei entre os homens beleza, perfume e cores espirituais. Por favor, sinta-se bem e siga seu caminho com discernimento, amor, alegria e paciência. Voarei agora para casa, pois o Senhor me espera em seu jardim espiritual. E não se esqueça do nosso ensinamento mais importante. Sempre eleve a mente acima das ilusões dos sentidos e abra o coração em agradecimento ao amor maior que é a luz de todos nós. Quando agradecemos com sinceridade, quebramos o ego e ficamos plenos de alegria transcendental. Fique em paz, meu filho. Seja uma querida flor e desabroche as pétalas de luz do seu coração entre os homens. Ramendras tinha clarividência desenvolvida e viu o momento em que Rangopal desprendeu-se da carcaça física. A seguir, cremou o corpo do seu guru e foi meditar. Sentia-se estranho, dividido. Parte dele queria desprender-se do corpo e seguir o mestre, mas parte dele sabia que tinha um tempo a cumprir na Terra. Procurando equilibrar-se, lembrou-se de uma prática espiritual que o mestre lhe ensinara. Concentrou-se no chakra frontal e encheu o centro interior da testa de suave luz. A seguir, deslizou a consciência até a parte interna do peito e visualizou uma linda flor em botão. Suavemente, começou a desabrochá-la com pensamentos de paz e amor. Camada por camada, as pétalas foram se abrindo. Para a surpresa de Ramendras, surgiu, bem no centro da flor aberta, uma joia brilhante. Usando o coração como veículo, a joia comunicou-se sutilmente com ele, pela via das percepções espirituais, dizendo-lhe: eu sou Ananda, a joia espiritual. Vejo que Rangopal ensinou-lhe muito bem, mas ele era apenas seu mestre externo. Sua função era ensiná-lo como chegar até meu brilho.
Agora que me achou em seu próprio peito, cesse a busca externa e a tristeza. Sempre estarei aqui. Quando quiser, é só fazer a flor abrir, que surgirei bem no centro dela. E seguindo as intuições que lhe inspirarei, você será uma linda flor entre os homens. Eles não perceberão nosso brilho, mas espalharemos juntos a beleza, o perfume e as cores espirituais. No devido tempo, iremos nos juntar a Arangopal, nos belos jardins do Senhor, além das luzes da terra. E aí, meu querido, brilharemos mais e para sempre. E desse momento, Ramendras iluminou-se e tornou-se o mestre das flores. Um abraço a todos, paz e luz.